Olá, amigos. Hoje eu quero aqui partilhar ou mostrar como é que nós podemos importar um conjunto de dados para o R, especificamente ficheiros em CSV ou em Excel. E para tal, nós vamos usar aqui praticamente diria dois procedimentos. Um procedimento usando as funções pré-definidas no R, procedimento com recursos a funções em determinadas livrarias. E as livrarias que nós vamos usar estão aqui listadas: Tidyverse, Rio e Read Excel. Agora, para quem não tem as livrarias instaladas, pode muito bem instalar as livrarias usando a função install.packages, abrir parênteses dentro de aspas, o nome da livraria, e é sempre bom também instalar aqui as dependências. E após a instalação, pode-se muito bem chamar a livraria usando a função library Tidyverse, ou é o nome neste caso da livraria, e executamos. Então, para executar é muito simples, é só colocar aqui o cursor em qualquer linha e, neste caso, clicar aqui neste botão Run. Então, assim, nós chamamos a livraria. Mas também é importante aqui definirmos aquilo que nós chamamos de diretório de trabalho, que é praticamente a pasta que armazena os dados que a gente pretende ler ou importar para a nossa sessão de trabalho. Então, para definirmos o diretório de trabalho, usamos aqui a função setWorkingDirector e, entre aspas, especificamos o caminho. E é muito simples, não é? Especificar o caminho, nós vamos, neste caso, a pasta que a gente acha que realmente pode ser usada como diretório de trabalho. Então, assim sendo, temos aqui a pasta e copiamos, neste caso, este caminho aqui e voltamos para o nosso R. E dentro de aspas, colocamos aqui o caminho. Então, reparem que ao copiarmos o nosso endereço, o nosso caminho, desculpa, temos aqui as barras voltadas, neste caso para a esquerda. Então o R não reconhece isto, então nós temos de mudar a orientação das barras. Temos barras deitadas, neste caso para frente. Então, depois disso, podemos muito bem executar. Então, temos aqui o nosso diretório já definido. E se quisermos realmente confirmar que o diretório foi definido, nós podemos usar a função get working director. Então, executamos e ele, claro, nos indica que o diretório de trabalho é este. E é o diretório que a gente definiu para atividades, como diretório de trabalho. Agora, indo para aquilo que é a importação de dados, ficheiros no formato CSV, nós primeiro vamos recorrer às funções pré-definidas no R, aquilo que nós e a função que é geralmente usada, ou a função genérica, é a função, neste caso, read.table. Então, read.table. Eu diria que esta é a função mãe para a importação de dados. Então, aqui nós escrevemos neste ficheiro. Agora, vamos lá ver, antes mesmo de escrever o nome do ficheiro, quais são os possíveis CSV que eu tenho no meu diretório de trabalho. Para tal, eu posso usar a função listFiles e peço a ele para listar, não é, todas as funções com extensão ponto. Então, aqui eu tenho pattern, não é, igual a, entre aspas, ponto .csv. Então, ele vai buscar no meu diretório de trabalho todos os ficheiros com extensão .csv e por muito bem extensão .csv que nós temos no diretório de trabalho. Este exercício aqui eu vou usar o ficheiro snail.csv. Snail
read.csv. Agora, é importante aqui indicar o operador, não é? A função read.table tem um argumento chamado sep e nós precisamos definir ou mencionar qual é o indicador, o caractere que é o nosso ficheiro para separar, neste caso, as colunas. E no ficheiro CSV é geralmente a vírgula. Então aqui temos sep igual aspas a vírgula. E depois disso é importante também definir qual é importante informar a web se temos no nosso conjunto de dados o nome das variáveis ou faz parte do conjunto de dados. Então, temos aqui o argumento header igual, neste caso, a true. True porque geralmente a primeira linha corresponde ao nome das variáveis. Então, para ilustrar isto, eu posso aqui abrir o ficheiro snail feeding. Então, eu deixei, então, se linha, eu tenho o nome das variáveis. E depois disso é que eu tenho os meus dados. E reparem também que a vírgula aqui, ela indica a relação entre as colunas. Por essa razão eu tenho aqui sep igual, entre aspas, a vírgula, e tenho aqui header igual a true. Agora, guardar esta execução numa determinada variável. E eu vou colocar aqui snail, neste caso, f. Então, a execução foi com sucesso. Agora vamos lá ver se realmente os dados foram devidamente importados. Então, eu tenho aqui, não é? É uma função que nós podemos usar para visualizar ou inspecionar os dados. Então, tenho snail df. Ver os dados foram devidamente importados. Ou neste caso, view snail, neste caso df, temos uma visão mais geral da caso a nossa base de dados ou a nossa. Além da função read.table, nós temos uma outra função que é a função read.csv, que é uma função mais específica. Neste caso, é uma função definida para ler no formato CSV. Então, nós aqui usamos read.csv. Então, temos aqui file, snail feeding, CSV. Reparem que aqui nós já não precisamos dar o separador, porque ele assume que o separador é a vírgula nos ficheiros CSV. Mas precisamos de indicar, neste caso, qual é o argumento do header. E, neste caso, colocamos header. Então, e esta execução que a gente chama numa variável que a gente chama de snail df1. Então, temos aqui snail df1. Vamos lá ver se a gente conseguiu importar esses dados com sucesso. Então, está aqui, nós conseguimos importar os dados com sucesso. Então, antes de mesmo avançar para os ficheiros Excel, queria aqui mostrar uma coisa interessante. Reparem que aqui a gente definiu o diretório de trabalho e apenas no read table definir ou indicar o nome do ficheiro. Mas caso a gente não queira definir o diretório de trabalho e tendo intenção de importar um determinado ficheiro, nós podemos indicar o caminho até o ficheiro dentro de cada uma dessas funções. Isso seria
eu vou mostrar isto usando a função read.table e o mesmo aplica-se também para a função read.csv. Então, snail f2, este é o nome, é só para diferenciar. O ficheiro sempre será o mesmo. Read.table. Coloco aqui file. Agora, no meu file, o caminho que eu vou definir é os dados. Então, coloco aqui, mas no fim eu preciso também de especificar o nome, neste caso do ficheiro que eu pretendo ler, e a extensão. E, como estou a usar a função read, preciso de também definir o separador. Agora, também será o mesmo, será header igual a true. E vou ler. Então, como pode estar tudo bem, não temos aqui nenhum problema. Para confirmar, podemos usar a função head snail f2. Os dados foram lidos devidamente. Agora, nós podemos também usar as funções da livraria Tidyverse, não é? A livraria Tidyverse, para ler os ficheiros no formato CSV, nós temos uma função, ou é, neste caso, read CSV, e colocamos aqui o nome do ficheiro. A única diferença aqui é parar que na função pré-definida nós tínhamos aqui tem underscore, o nome do ficheiro feed.csv. É claro que temos os argumentos que nós podemos explorar que fazem talvez com que read underscore csv seja de alguma forma, não é diferenciado de ponto. E como nós já temos aqui de especificar o caminho, apenas especificar do fim. Então, isto numa variável de snail df3. Então, se forem a ver, leva um pouco de tempo a processar, não é? E na verdade eu tenho um erro porque escrevi mal o nome do ficheiro. Então, agora, bom, tivemos sucesso na leitura do nosso ficheiro. Agora podemos visualizar aqui o nosso ficheiro. Então, reparar, existem algumas pequenas os dados importados com a read underscore livraria Tidyverse, ele nos traz aqui uma table, enquanto que as outras funções nos trazem uma data frame. Olhar um pouco mais sobre a diferença das estruturas de dados. Agora, indo para ficheiros em Excel. Como importar ficheiro em Excel? Então, a importação de ficheiros em Excel é bem simples. Então, nós temos aqui duas livrarias que devemos usar. Bom, não temos uma definida, são pré-definidas, precisamos recorrer a funções definidas em determinadas livrarias. E temos aqui duas livrarias, a livraria Rio e a livraria Read.Excel. E eu vou mostrar começando pela livraria Excel. Então, na livraria Read.Excel, a função, não é, que nos permite ler ficheiros no formato Excel. Muito simples. Então, temos aqui read, Excel,
Então, se forem a prestar atenção, nós temos duas aqui versões. Temos XLX, não é? E temos XLS. São extensões diferentes. E, atualmente, geralmente, os ficheiros estão na extensão XSX. Não é? Então, vamos usar esta função. Desculpa. E aqui colocamos, atualmente, o nome do ficheiro que a gente quer. Para saber que ficheiro eu devo ler, não é? Eu vou recorrer à função list no meu diretório com a extensão XLSX igual então, e tenho aqui apenas semanais e esse ficheiro é a extensão .lsx. Então, escrevo aqui o nome do ficheiro, dados semanais.xls, com a extensão. Muito bem guardado. Isto não é num objeto que se chama semanais, por exemplo, df. É o nome e vocês podem muito bem atribuir o nome que quiserem. Agora, vamos ler. Escrevi mal o nome do ficheiro. Então, já lemos aqui o nosso ficheiro, não temos aqui muitas dificuldades. Podemos muito bem visar. Não é? F. Então, temos aqui também uma estrutura que é table, não é? Mas é uma estrutura de dados retangular, similar a uma frame. Então, vamos muito bem ler os dados. Temos aqui algumas informações. Esse nosso ficheiro tem 18.649 linhas e 7 colunas. Então, esta é a informação do nosso ficheiro Excel. Agora, nós temos outros argumentos que, eventualmente, no momento por em cada uma delas, podemos explorar. Agora, para terminar, vou mostrar como é que seria usando a livraria Rio. A função da livraria Rio, que é a função import. Então, esta função import, ela aplica-se para ficheiro. Nós podemos usar para CSV aí em diante. Então, eu primeiro vou começar por mostrar como é que funciona usando ficheiros CSV. Então, temos aqui o nome, neste caso, do ficheiro que a gente pretende ler, ponto .csv. E vamos guardar isto, snail, df4. Snail df4 é um pouco mais lenta em relação às outras. Agora, imprimindo, o que é que temos aqui? Os nossos dados, temos na verdade uma data frame. Então, o ideal é usar a função head só para visualizar algumas linhas. Então, tenho aqui algumas linhas. Agora, bom, nós não precisamos aqui de especificar muita coisa, o separador, ou especificar a primeira linha corresponde ao nome das variáveis, porém. Agora, podemos também importar um ficheiro Excel. E o ficheiro Excel que nós usamos no procedimento anterior da função read XLSX é o ficheiro dados semanais. Então vamos buscar esse ficheiro. Como é que nós podemos ficheiro a função import da livraria Rio. Então, o procedimento é similar. Colocamos aqui o nome do ficheiro.
agora e guardamos. Então, semanais. Então, semanais 1. Este é o nome que eu achei, não é? Podem. Então, tenho aqui. Agora, a gente faz isto, semanais. DF. Então, temos uma data frame, não é? Um vasto conjunto de dados. Então, o ideal é mesmo usar header para algumas linhas. Então, tenho aqui os nossos dados. Então, hoje é tudo isto que eu gostava de partilhar. Então, se realmente gostaram destas abordagens para importar os dados em formato CSV e Excel, partilhem e subscrevam-se ao canal e esperamos oportunamente trazer mais conteúdos para todos aqueles que são amantes do R e em particular aqueles que gostam de trabalhar com dados. Muito obrigado, até a próxima.